Bom dia, graça e paz. Estamos juntos mais uma vez, conectados pelo Facebook Luteranos Rio Claro. Sou o pastor Eldo Krieger, estou hoje acompanhado pelo Helder, nosso músico aqui, também a esposa, a Lise, obrigado, e também a Tatiane, veio lá de Piracicaba para estar com a gente, conduzindo esse momento de culto. Também temos algumas pessoas na técnica e outros acompanhando aqui, assistindo o culto. Bem-vindo, seu Osmar, bem-vindo, seu Hans, bem-vindo, Graci, bem-vindo, Uau, que está aí na técnica, Robertinho. Quero acolher vocês com alegria e saudar, dar aquele abraço de boas-vindas para esse tempo em que estamos juntos, conectados nesta comunhão virtual. E saúdo com o lema bíblico da semana, uma palavra de Filipenses, capítulo 2, versículos 10 a 11, que diz assim: ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Em humildade e em fé, nós queremos nos prostrar, nos colocar diante de Deus com Jesus e ter esse tempo de adoração, de louvor, expressar a nossa gratidão a Deus por tudo que é, por tudo que faz, pedir que perdoe os nossos pecados, escutar a sua palavra, pedir a sua bênção, falar com Ele em oração, um tempo de exercício de fé e de espiritualidade. E nós celebramos isto em nome de Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Vamos expressar isso em fé, cantando juntos o hino de número 2 do livro de canto da igreja. A graça do Senhor Jesus e o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito reine aqui e para sempre, para sempre, para sempre. Amém. Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, está conosco, também está aí onde você está, na sua casa, em algum outro lugar, acompanhando e participando desse tempo de culto. Convido você para darmos graças a Deus, adorarmos e louvarmos a Deus, cantando o hino de número 13 do hinário Novo Cântico, que é o hino ao único que é digno de receber a honra, a glória, a força e o poder, ao Rei eterno, imortal, invisível, mas real. A Ele ministramos o louvor. Cante junto com a gente, vamos lá. O único que é digno de receber
Em nome de Jesus, também queremos nos colocar diante de Deus em oração. Vamos orar. Bondoso e amado Deus, nós te agradecemos por mais uma semana em que o Senhor nos abençoou, olhou por nós e cuidou de nós. Nos deu a proteção que precisávamos. Muito obrigado pela tua presença e teu agir em nossas vidas. Agradecemos por tudo que fizeste por nós. Agradecemos em especial pelo dom da vida e pela graça da saúde. Te agradecemos porque hoje, em liberdade, podemos te cultuar. Não é possível nos encontrarmos presencialmente, mas estamos unidos em fé, mesmo que distantes uns dos outros. E juntos estamos, espiritualmente, ao mesmo tempo na tua presença. Recebe-nos como teus filhos e filhas. Abençoa-nos, santifica-nos, cura-nos, liberta-nos, consola-nos, conforta-nos, fortalece-nos, anima-nos, age com teu poder e graça, com teu Espírito Santo, com a tua palavra em nossas vidas. Perdoa todos os nossos pecados, ó amado Deus. Pedimos que enches o nosso coração de paz, queremos nos sentir reconciliados contigo, em plena comunhão contigo, por meio de Jesus Cristo. Venha abençoar as nossas vidas, abençoe cada pessoa que está conectado conosco neste momento, lá onde ela estiver, que o Senhor visite ela com o Espírito do Senhor, que ela se sinta verdadeiramente em comunhão contigo. Assim nós oramos e clamamos em nome de Jesus. Amém. No Evangelho segundo São Lucas, capítulo 7, Jesus disse o seguinte: havia uma senhora rotulada como pecadora que havia ungido os pés de Jesus. Os discípulos não gostaram porque ela, segundo eles, havia desperdiçado um bom dinheiro com o perfume que usou para ungir Jesus. E Jesus então disse: eu te digo, perdoados lhe são seus muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco o ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. Os que estavam com ele à mesa começaram a dizer entre si: quem é este que até perdoa pecados? E Jesus disse à mulher: a tua fé te salvou, vai-te em paz. Jesus recebeu de Deus toda a autoridade divina para falar em seu nome, para agir em seu nome, para nos conceder perdão dos pecados e salvação. Em Cristo Jesus temos o perdão de Deus gratuitamente, e nós somos gratos a Deus pelo seu perdão e queremos glorificá-lo, dar graças, cantando o hino número 42 do Inário Novo Cântico, digno de glória e de honra. Digno de glória, de honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Digno de glória, de honra, levantemos nossas mãos para teu nome exaltar. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Porque grande és tu, maravilhas fazes tu, não há outro igual a ti, não há outro igual a ti. Não há outro igual a Deus, até porque Ele é único, exclusivo, realmente não há outro. Ele é o único que pode ser verdadeiramente adorado em espírito e em verdade. Oremos.
Senhor, tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a tua palavra e luz para os nossos caminhos. E também a tua palavra diz que não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Então, Senhor, santifica-nos através da tua palavra que é verdade. Santifica-nos na verdade. Que a tua palavra nos traga o conhecimento, a revelação do Senhor para a nossa vida. Abençoe, Senhor, a escuta e a reflexão da tua palavra no dia de hoje, em nome de Jesus. Amém. Gente querida, o texto bíblico indicado como leitura bíblica para hoje é de Filipenses. Vai abrindo a sua Bíblia aí. Filipenses, capítulo 2, versículos 1 a 13. E hoje nós vamos ter a Érica Victorelli e seu filho Henrique fazendo a leitura e assim também participando em nome dos membros, estando aqui presente no culto. Érica, então, e o Henrique vão estar fazendo a leitura de Filipenses 2, 1 a 13. Vamos escutar. Exortação ao amor fraterno e à humildade. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa. Tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus tinha. Ele tinha a natureza de Deus, mas não tentou ficar igual a Deus. Pelo contrário, ele abriu a mão de tudo que era seu e tomou a natureza de servo, tomando-se assim, igual aos seres humanos e vivendo a vida comum de um ser humano. Ele foi humilde e obedeceu a Deus até a morte de cruz. Por isso Deus deu a Jesus a mais alta honra e pôs nele o nome, que é o mais importante de todos os nomes, para que em homenagem ao nome de Jesus, todas as criaturas no céu e na terra e no mundo dos mortos caiam de joelho e declarem abertamente que Jesus é o Senhor, para a glória de Deus o Pai. Portanto, meus queridos amigos, vocês que me obedeceram sempre quando eu estava aí, devem me obedecer muito mais agora que estou ausente. Continuem trabalhando com respeito e temor a Deus, para completar a salvação de vocês, pois Deus está sempre agindo em vocês para que obedeçam à vontade dele, tanto no pensamento como nas ações. Muito obrigado, Érica. Estava acompanhado aí do seu esposo e também o filho Henrique por participar, nos compartilhar da leitura desse texto, que na verdade é um hino cristológico, é como que um resumo teológico de toda a encarnação de Jesus aqui no mundo. E tem um hino que fala exatamente isso que nós acabamos de escutar, que é o hino 173 do livro de canto da igreja, que nós vamos entoar juntos. Cante com a gente, hino 173, nome sobre todo o nome. Cristo.
Jesus Cristo veio ao mundo, foi obediente ao Pai o tempo todo, a vida toda, até a morte de cruz, tudo para nos salvar. Somos gratos a Jesus e diante dele temos que nos prostrar, porque ele recebeu da parte de Deus toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Preparando-nos para a pregação de hoje, que está em Mateus 21, 23 a 32, vai abrindo aí a sua Bíblia. Vamos cantar o hino 165 do livro de canto, Estou pronto, Senhor, para ouvir-te falar. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo seja com você aí onde você está, seja conosco enquanto vamos ouvir e escutar a palavra de Deus. O texto indicado pela igreja para a pregação neste domingo, nós encontramos no Evangelho segundo São Mateus, capítulo 21, versículos 23 a 32. O livro de Mateus foi escrito por Mateus, que era cobrador de impostos, e deve ter sido escrito mais ou menos entre os anos 80 e 90 depois de Cristo. Vamos escutar a leitura deste texto, e eu faço agora então. Mateus 21, 23 a 32. Tendo Jesus chegado ao templo, estando já ensinando, acercaram-se dele os principais sacerdotes e os anciãos do povo, perguntando: com que autoridade fazes estas coisas? E quem te deu essa autoridade? E Jesus lhes respondeu: eu também vos farei uma pergunta. Se me responderdes, também eu vos direi com que autoridade faço estas coisas. Pergunto: de onde era o batismo do profeta João Batista? Do céu ou dos homens? E eles começaram a conversar entre si. Se dissermos do céu, ele nos dirá: então por que não acreditastes em João Batista? E se dissermos dos homens, é para temer o povo, porque todos consideram João como profeta. Então responderam a Jesus: não sabemos. E ele, por sua vez, então disse: nem eu vos digo com que autoridade faço estas coisas. Então contou-lhes a parábola dos 2 filhos. O que vos parece? Um homem tinha 2 filhos. Chegando seu primeiro, disse: filho, vai hoje trabalhar na vinha. Ele respondeu: sim, senhor, porém não foi. Dirigindo-se ao segundo, disse-lhe a mesma coisa. Mas este respondeu: não quero. Depois, arrependido, foi. Perguntou Jesus: qual dos 2 fez a vontade do Pai? Disseram: o segundo. Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que publicanos e prostitutas vos precedem no reino de Deus.
Porque João veio a vós outros no caminho da justiça e não acreditastes nele, ao passo que publicanos e prostitutas creram. Vós, porém, mesmo vendo isto, não vos arrependestes, afinal, para acreditardes nele. Até aqui a leitura do texto bíblico. Senhor, envia o teu Espírito sobre o meu pensar e falar, e sobre o escutar e refletir que está acontecendo neste momento. Que o Senhor nos santifique com a palavra, que o Senhor nos fortaleça, nos edifique espiritualmente, por Cristo teu Filho, nosso Senhor e Salvador. Amém. Para entendermos melhor este texto que acabamos de ouvir, é importante levarmos em conta o que está escrito um pouquinho antes. Se você tem a Bíblia, dá uma olhada aí. Antes desse texto que eu li, está escrito que Jesus havia entrado em Jerusalém e o povo havia aclamado Jesus como rei, saudado ele como alguém enviado por Deus, dizendo: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor. Depois desta entrada, entre aspas, triunfal, Jesus foi até o templo e viu que havia muito comércio em torno do templo e passou a expulsar todas aquelas pessoas que estavam ali fazendo comércio. Depois entrou no templo, viu várias pessoas com problemas de saúde, curou pessoas cegas, pessoas paralíticas. No dia seguinte, voltou ao templo e lá estava ele ensinando as pessoas que ali estavam presentes. Então os sacerdotes e os anciãos, que eram os líderes do povo, líderes religiosos, aproveitaram esta estada de Jesus no templo para questionar a sua autoridade. Perguntaram a ele: com que autoridade você faz essas coisas? Ou poderíamos dizer: com que autoridade você fez todas essas coisas aí? Entrou em Jerusalém, expulsou os cambistas do entorno do templo, fez curas e milagres? Quem deu essa autoridade para você? Ou poderíamos simplificar e fazer a pergunta assim: quem você pensa que é para falar e agir assim do jeito que você tem feito? Jesus, como um bom mestre que era, viu que isto era, na verdade, uma pegadinha. Então colocou uma condição para responder esse questionamento. Disse aos líderes que primeiro deveriam responder a ele se a autoridade da pregação e do batismo que o profeta João Batista realizou era divina ou era humana. Como os líderes foram muito falsos, pois eles não queriam se comprometer, não responderam de onde vinha a autoridade da pregação e do batismo de João Batista. Então Jesus disse que ele também não iria dizer, não iria revelar de onde vinha a sua autoridade. A autoridade que ele manifestava nas suas ações e também no seu ensino. Em vez disso, Jesus lhes contou uma parábola, a parábola dos 2 filhos, e perguntou aos líderes: qual desses 2 filhos fez a vontade de Deus? Os líderes religiosos agora sim se dispuseram a responder, e responderam corretamente, dizendo que foi o segundo filho. Aquele que disse que não iria trabalhar na vinha, conforme o pai havia pedido, mas depois pensou melhor, se arrependeu e acabou indo trabalhar na vinha. A partir dessa parábola, Jesus diz algo muito sério a estes líderes religiosos, e atualizando para hoje, diz algo muito sério para mim, para você, para os líderes religiosos dos dias de hoje. Diz que como não acreditar na autoridade divina do profeta João Batista, da sua pregação sobre a justiça de Deus, não acreditaram no batismo que realizou, não se arrependeram dos seus pecados. Os cobradores de impostos e as prostitutas estavam entrando no reino de Deus antes do que os líderes religiosos. Os líderes religiosos da época consideravam estas pessoas, cobradores de impostos e prostitutas, pessoas pecadoras e de má fama, por causa do trabalho, entre aspas, imoral que exerciam.
Estas pessoas, ao ouvirem a pregação de João Batista, sentiram que estavam vivendo em pecado, se arrependeram e largaram esta vida, mudaram de vida. Passaram a crer na pregação de João Batista, passaram a crer na vinda do reino de Deus que ele anunciou. Mudaram de mentalidade, mudaram de conduta, de postura de vida e passaram a viver uma nova vida graças à pregação da palavra de Deus. E por isso, segundo Jesus, estas pessoas, rotuladas como indignas, impuras, pecadoras, pessoas que estão fora, longe de Deus, disse Jesus, estas pessoas estavam fazendo parte do reino de Deus, antes mesmo do que os líderes religiosos. Estas pessoas passaram a experimentar a graça da salvação e fazer parte do povo de Deus, graças à bondade, o amor e a misericórdia infinita de Deus. Irmãos e irmãs em Cristo, sabemos que Jesus sempre esteve plenamente revestido da autoridade de Deus. Ele chegou a dizer, toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ele cumpriu, ele realizou toda a vontade, toda a justiça de Deus e da Escritura. Isso pode ser visto na sua pregação e no seu ensino, no ato de perdoar pecados, de expulsar demônios, de realizar as tantas curas e milagres que fez. A autoridade de Deus estava presente, se manifestava em Jesus, nas suas palavras e nas suas ações. O povo que teve contato com Jesus reconheceu que ele tinha autoridade divina, porque não era possível alguém apenas com forças intelectuais, com forças humanas, com forças psíquicas, fazer o que Jesus fez. As autoridades religiosas perceberam que havia algo diferente, algo a mais, suspeitavam que havia realmente ali Deus com Jesus, mas não queriam admiti-lo. Não queriam acreditar nele nem no seu ensino. E como não acreditaram, essas pessoas ainda estavam longe do reino de Deus e necessitando de arrependimento. Veja quem? Os líderes religiosos. Jesus retratou a postura das autoridades religiosas nesta parábola que ele contou. Tal como o filho que disse que iria trabalhar na vinha, mas não foi. Assim também as autoridades religiosas estavam fazendo. Jesus as questiona a sua fé, questiona a sua segurança religiosa, pois tinham assumido o compromisso, a função de fazer a vontade de Deus e cuidar do povo, mas segundo Jesus, não estavam cumprindo com a sua função, não estavam fazendo a vontade de Deus. Segundo as autoridades religiosas, elas viam algumas pessoas de uma forma errada, desprezavam, marginalizavam pessoas, especialmente cobradores de impostos e prostitutas. De acordo com as autoridades religiosas, essas pessoas não faziam parte do reino de Deus, não faziam parte do povo de Deus, não tinham salvação. Só que Jesus não concorda com isso e questiona este entendimento da parte das autoridades religiosas, questiona essa sua atitude de julgar e condenar as pessoas, de rotular as pessoas. Jesus propõe que se tenha um novo olhar e uma nova atitude em relação às pessoas consideradas pecadoras, longe de Deus. Jesus desafia as autoridades religiosas a se arrepender e se converter a Deus, a ter uma atitude coerente com a palavra de Deus. E em vez de discriminar, julgar e condenar essas pessoas, não deixar que participassem da vida religiosa, eram para estender a mão, eram para ir ao encontro dessas pessoas, eram para levar esperança, levar salvação, possibilidade de nova vida para essas pessoas, coisa que as autoridades religiosas não faziam. O que Jesus diz, o questionamento que ele faz às autoridades religiosas também vale para todos nós hoje que nos dizemos cristãos. Não podemos ter a mesma mentalidade, a mesma posição dos líderes religiosos judaicos, de discriminar, de excluir, de julgar e condenar as pessoas pela profissão que exercem, pela vida que levam.
Deus conhece o coração de cada pessoa. Jesus tinha uma posição bem diferente das autoridades religiosas. Posição essa que nós devemos assumir, que nós devemos ter. Para Jesus, a graça de Deus e a salvação também é para as pessoas que a gente julga que estão distantes de Deus, que não fazem parte do povo de Deus. A salvação é para todas as pessoas que são rotuladas como pecadoras, impuras, indignas. Quando essas pessoas escutam a pregação da palavra de Deus e se arrependem dos seus pecados e creem, tal como o filho da parábola que se arrependeu e fez o que o pai lhe pediu, essas pessoas passam a fazer parte do reino de Deus, passam a experimentar a salvação, passam a fazer parte do povo de Deus. Isso vale para todas as pessoas. O texto de hoje, meus queridos, levanta um questionamento sobre como nós nos portamos como cristãos e como igreja, como nós nos portamos dentro da comunidade e fora da comunidade. Como o filho da parábola que disse que iria obedecer o pai, mas não obedeceu, ou como o filho que reconheceu que havia errado em relação ao seu pai, se arrependeu e decidiu fazer a vontade do pai. Para Jesus, palavra dita e ação, infelizmente, nem sempre estão interligadas e nem sempre expressam coerência na vida de nós cristãos. Há pessoas que estão sempre no templo, que estão sempre na igreja, alguns até são líderes, deveriam estar fazendo a vontade de Deus, mas não estão fazendo. E há pessoas que não têm participado da vida da igreja, que não têm estado no templo, que não têm confessado a fé cristã, mas estão fazendo a vontade de Deus. Fazem parte do povo de Deus, fazem parte do reino de Deus. Há uma inversão de valores. Jesus coloca isso. Pensando nessa questão, Jesus certa vez, a respeito da nossa incoerência, da nossa contradição, disse o seguinte: pelos seus frutos os conhecereis. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino de Deus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Mateus 7, 20 e 21. Ou seja, conforme Jesus faz parte do povo de Deus, faz parte do reino de Deus, experimenta a salvação. Quem é praticante da palavra, quem é praticante da fé, quem é comprometido com Deus, quem ama o seu próximo, quem estende a mão ao seu próximo, em vez de julgar, condenar e excluir. Devemos ser praticantes, obedientes e não apenas ouvintes. Devemos ser sinceros, responsáveis e coerentes com a profissão de fé que declaramos em relação a Deus. E quando percebermos que fazemos o contrário, o que pode acontecer, pois somos pecadores, a nossa atitude deve ser arrependimento imediato e conversão a Deus. Aliás, essa deve ser a nossa atitude diária. Permanentemente estarmos vivendo o arrependimento, a mudança de mentalidade, nos ajustando, nos alinhando de acordo com a vontade de Deus. E assim quero ir concluindo. O Evangelho, o reino de Deus e a salvação, meus queridos, é para todas as pessoas, indistintamente, sejam elas quem forem, sejam elas o que estiverem fazendo. Para Jesus, há esperança, a possibilidade de salvação para todas as pessoas. Afinal, Ele não veio para buscar e salvar o perdido? Exatamente para isso. Cabe a nós, como pessoas que creem nele, ajudá-lo nessa tarefa de ir ao encontro dessas pessoas rotuladas como pecadoras e anunciar a salvação. Cabe a nós amar essas pessoas e, em nome de Jesus, revestidos da autoridade de Deus, pregar a boa nova do Evangelho, da salvação a estas pessoas. Esse é o caminho para que estas pessoas desfrutem da salvação, façam parte do povo de Deus e do reino de Deus. Jesus conta conosco para isso, como seus enviados, para que estas pessoas também experimentem a salvação.
que a sua resposta seja sim, e que a ação também seja sim, seja coerente com este sim. Que Deus abençoe esta palavra em nosso coração e em nossa vida. Amém. A paz de Deus, que excede o nosso entendimento, guarde os nossos corações e mentes em Cristo Jesus. Amém. Convido você para juntos confessarmos a fé nas palavras do Credo Apostólico. Dizemos juntos: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Convido você para cantarmos o hino 581 do livro de canto, Deus Sempre Me Ama. Este canto é um resumo da missão de Jesus, do que Ele veio fazer em favor de nós aqui na terra. Cantemos juntos. Deus sempre me ama, com amor me chama, e assim me inflama com o mesmo amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Cativo estive e graça obtive, o amor que vive e faz viver. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Enviou seu Filho, prestou-me auxílio, mostrou-me o trilho que ao céu conduz. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Jesus buscou-me, Jesus salvou-me, Ele aceitou-me com terno amor. Por isso cantarei o amor divino, será meu hino, o amor do Rei. Avisos. Cumprimento todas as pessoas que estarão aniversariando nesta semana. Deus abençoe ricamente a sua vida, este novo ano. Deus esteja com vocês. Na folha dominical, folha de avisos e folha que também tem mensagens, destaco que temos da parte do Sínodo uma decisão de novo a respeito de cultos presenciais ou não. Na última sexta-feira à noite teve reunião sinodal. Mais de 60 lideranças de todas as paróquias e comunidades do Sínodo Sudeste estiveram reunidos. E a decisão foi de: o Sínodo recomenda continuar não tendo cultos e atividades presenciais. No entanto, respeita a liberdade e a autonomia das paróquias e comunidades. Caso alguma paróquia ou comunidade queira começar a reiniciar cultos presenciais ou outras atividades, reuniões de grupos, que não ofereçam risco para a saúde, então há permissão para que isto aconteça. Como ficamos aqui em Rio Claro? No próximo domingo, estamos iniciando o mês de outubro. Então, próximo domingo ainda, até o próximo domingo, melhor dizendo, não teremos nenhuma atividade presencial. E nesta semana nós queremos ouvir vocês membros, isto mesmo. Queremos a sua opinião. Pode já ir manifestando no WhatsApp, no e-mail, no Facebook. Você é a favor que a gente reinicie cultos presenciais? Se a grande maioria decidir que sim, nós vamos reiniciar. Porém, é importante que se diga, observando
todas as orientações, todos os protocolos de segurança que a igreja nos encaminhou, bem como a área da saúde e do município. Nós temos da parte do município permissão para realizarmos cultos, mas estamos sendo cautelosos, estamos indo devagar, até porque aqui neste templo, que é bastante espaçoso e arejado, é seguro. Nós temos já os recursos técnicos solicitados, como totem e outras coisas. Porém, por exemplo, pessoas que estão acima dos 60 anos de idade não vão poder participar, eu sinto muito. A recomendação é que não participem. Crianças também não podem participar. Aqui nós vamos ter no máximo 50, 60 pessoas. Ninguém pode se cumprimentar, ninguém pode se tocar. Temos que ficar distantes uns dos outros, não é? E todas essas coisas serão observadas. Então, isso significa que poucas pessoas vão poder participar aqui do culto ao vivo. E vamos, por isso, continuar fazendo transmissões ao vivo, online, de forma virtual, através do Facebook Luteranos Rio Claro, para que aqueles que ainda não podem participar, possam então estar acompanhando o culto em casa. Então, eu dei fiz um pequeno resumo para que você saiba as condições, os critérios que devemos obedecer, que você precisa obedecer. E a partir desses critérios queremos ouvir a sua opinião. Você acha que já é seguro? Já podemos começar alguma atividade de grupo que não ofereça risco? Começar o culto presencial? Queremos ouvir nesta semana e no próximo domingo vamos dar a resposta. Se a grande maioria decidir, repito, por sim, podemos reiniciar. Estaremos no segundo domingo de outubro, reiniciando com cultos presenciais, limitando a participação. Temos aqui também a carta pastoral da presidência da igreja, que eu recomendo a leitura. Também uma carta a respeito do Concílio Geral da Igreja, que acontece em outubro. Ontem tivemos culto do lar pelo pastor Luiz Carlos. Nesta semana, quarta-feira, de novo estudo bíblico, que ele fará. No próximo domingo, então, culto não presencial. Agradecemos a todas as pessoas que estão aí doando para a campanha Vai e Vem. Lembrando que a campanha vai até final de novembro. A igreja estendeu o prazo porque não tem cultos presenciais. Nós arrecadamos um bom valor já com as doações que vocês fizeram, bem como com a promoção das cucas, que encerrou. Quem comprou, comprou, até na última sexta-feira. De agora em diante, quem estiver interessado em saborear uma cuca, tem que entrar em contato direto com a senhora Elaine, da churrascaria do Gaúcho, porque a cuca terá o preço normal, de novo vai voltar ao preço de R$20, que é o preço que ela vende. Nesta semana temos Jornadas Alemãs 2020. Temos 3 excelentes oportunidades de palestra. Dia 28, portanto, amanhã, 17h30, tema História Religiosa e Genealogia de Famílias Luteranas da região de Campinas, São Paulo, desde 1869. Vai um arquivista do Instituto Martinus Staden de São Paulo estará coordenando, Gerhard Springweiler. Na terça-feira, 17 horas, tema a influência do associativismo na história da ICLB pelo professor Wilhelm Walchholz, reitor das faculdades Este. E na quarta-feira, 18 horas, cultura alemã na igreja e na escola. Deslocamentos pelo professor Lauri Wirth, da Universidade Metodista. Não é necessário se inscrever antes, no dia e no horário, apenas entrar no link que nós já disponibilizamos na Folha Dominical, ou entre em contato conosco se quiser assistir uma destas palestras. Ainda lembrando, quem puder fazer a oferta para o dia de hoje, tá? Que é para a missão com literatura evangelística, ou também quiser fazer a sua contribuição, pode fazê-lo por meio de depósito bancário. Ou durante a semana a secretaria está aí funcionando, do meio-dia às 4 horas, nós já estamos estudando a possibilidade de voltar ao horário normal de novo, mas nós vamos avisar quando isto vai acontecer. Esses eram os avisos que eu tinha para compartilhar para o dia de hoje. Convido você para a oração final, oração essa onde vamos colocar os nossos pedidos, as nossas súplicas, também o clamor pelas dores que se manifestam no mundo, e concluir com a oração do Pai Nosso. Oremos. Senhor Deus, Tu és o nosso refúgio, em Ti está o socorro que precisamos. Tu sempre estás com o ouvido atento
e com os braços estendidos para nos receber e para nos ouvir e ajudar. Trazemos a Ti, Senhor, tudo aquilo que não está bem em nossa vida pessoal, conjugal, familiar, profissional, em nossa cidade, em nosso estado, em nosso país. Trazemos as lideranças, temos aí eleições pela frente. Queremos pedir para que, com sabedoria, com inteligência, as pessoas possam escolher bem em quem votar. Clamamos que estejas orientando e acompanhando todo o pensar, todo o agir das autoridades políticas constituídas. Queremos orar a Deus por todos os membros, pedir que estejas fortalecendo cada uma na sua fé. Orar pelas pessoas doentes, não só vítimas do Covid-19. Orar para que também o povo se cuide mais, porque temos notícias que correm pelo mundo de que a situação ainda é preocupante. Ainda não temos segurança em relação à Covid-19. Países que já tinham um certo avanço, um certo controle, estão voltando a ter problemas bem sérios. Pedimos que o povo se comporte melhor, que a gente não relaxe, que a gente não descuide, achando que agora, retomando atividades, não há mais necessidade de máscara, não há mais necessidade de lavar as mãos, não há mais necessidade de distanciamento. Que a gente respeite essas orientações para a nossa própria segurança, para a nossa própria vida e saúde. De modo especial, hoje nós clamamos em favor de todas as pessoas que sofrem, por todas as dores que se manifestam no mundo, na natureza, na criação, na vida de pessoas. Há tantas pessoas que, infelizmente, não tiveram bom senso, não tiveram sabedoria, se deixaram influenciar por outros e acabaram se desencaminhando, comprometendo a sua liberdade, a sua vida. Muitos estão presos, muitos estão aí numa vida de pecado. Essas pessoas o Senhor ama, pois o Senhor as criou também à imagem e semelhança como a todos nós. Olha por essas pessoas, abençoe todos que fazem missão, que evangelizam, que vão até essas pessoas. Que nós possamos ter um olhar de amor por todas essas pessoas, rotuladas como pecadoras, distantes de Ti. E que a gente tenha amor de dar testemunho, quando oportuno, de falar de Cristo, de falar da salvação a estas pessoas. E tudo mais que gostaríamos de expressar nesta oração, seja gratidão, sejam pedidos, incluindo também os pedidos de cada pessoa que está conectado conosco, nós o fazemos juntos agora, orando a oração do Pai Nosso. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti. Que o Senhor tenha misericórdia, misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Assim nos abençoe Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Gente querida, obrigado por estarmos juntos mais esse tempo. Nos despedimos aqui desejando um bom dia e uma boa semana. Cuide-se, que Deus lhe acompanhe, tenha muita alegria, muita saúde para você, é o que nós desejamos. Nos despedimos com o hino pós-lúdio, número 21, novo cântico, A Ti, Senhor.